estabelecer alguns frutos aqui que nós temos que produzir com a nossa vida cristã. Porque o crente tem que produzir frutos. E vamos ver qual é o primeiro fruto aí, ô irmão? Irmão Gabriel. O primeiro fruto aí, vamos mostrar. Olha, ainda não é o primeiro fruto, mas Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu sempre falo esse versículo aqui, que o nosso fruto tem que permanecer. Que fruto é esse que nós devemos permanecer em nós? Olha, não foi você que escolheu Jesus Cristo, mas Jesus Cristo escolheu você, escolheu sua casa, mas por Ele ter escolhido, Ele escolheu muita gente. Mas nesse povo que Ele escolheu, muitos não o receberam. Eles até falam de Jesus, eles até citam versículos, mas não produzem frutos bons. Então nós somos convidados por Jesus a produzir frutos, porque Ele nos nomeou para produzir fruto. Aonde nós produzimos fruto? Na nossa casa, no nosso trabalho, em todo lugar que formos, nós temos que produzir frutos. Senão você não é crente, não. Não é só vestir uma roupa parecendo crente. Roupa não leva ninguém ao céu. Mas falta de roupa leva ao inferno. Então nós temos que saber a roupa que nós vestimos. Então nós temos que saber também até o que vestimos. Aqui vocês vão ver que eu não falo quase em traje, como que você deve portar. A Bíblia fala que a mulher deve portar decentemente. Quando você veste uma roupa, você sabe se é decente ou indecente. E a finalidade que a pessoa veste a roupa. Todo mundo sabe se tem a finalidade de seduzir ou não seduzir, de chamar atenção ou não chamar atenção. Então eu não preciso falar, porque esse fruto você produz naturalmente, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E quando o Espírito Santo habita em nós, põe o próximo versículo. Se Ele habita em nós, aí nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Como é isso, pastor? Frutos dignos de arrependimento. Que nós nos arrependemos do mal que nós falamos, do errado que nós fazemos. A Bíblia diz: aquele que pecou, confessa e arrepende. Primeiro, para confessar, você tem que ter um arrependimento para deixar. Porque se você confessar e não se arrepender, você não vai deixar. Você só vai estar contando uma história ou contando uma vantagem. Porque muita gente conta algumas coisas como vantagem, para chamar a atenção a si. Nós não precisamos chamar a atenção a nós, nós queremos chamar a atenção para Jesus. O crente não chama atenção para ele, ele chama atenção para Jesus. Por isso aqui, eu não gosto que bate palma quando alguém canta. Para que bater palma? Ah, não, estou batendo palma para Jesus. E a pessoa que está lá está recebendo que é para Jesus? Cantando? Qualquer manifestação de bater palma vai achar que é para ela. Que ela cantou bem, que ela ficou isso, que ela ficou aquilo. Nós cantamos é para o Senhor. Então se canta bem, amém. Não precisa manifestação. A nossa manifestação é ao Senhor. E como que eu manifesto ao Senhor? Eu te amo, Jesus. Eu te exalto, eu te glorifico porque tu és santo e tem santificado a minha vida. Tem mudado a minha mente e o meu coração para te adorar.
Irmãos, porque senão nós não vamos conseguir adorar a Deus, e as pessoas vão achar que são para elas. Hoje as pessoas estão em busca de um culto para elas, não um culto para o Senhor, porque nós viemos prestar um culto, nós não viemos cultuar a homem, mas as pessoas querem um culto para ela. Como é um culto para ela? Um pregador que chama a atenção, novidade. A novidade nossa é a palavra de Deus, porque ela diz que se renova todos os dias. Quando que a palavra de Deus se renova na nossa mente, no nosso coração? Quando nós meditamos na sua palavra, e a palavra de Deus é capaz de renovar a nossa mente e o nosso coração. Então nós vamos produzindo frutos dignos de arrependimento. Aquilo que eu falava do irmão, eu não falo mais. Aquilo que eu achava das pessoas e comentava, eu não falo não, eu só comento. Aquilo que eu comentava dos outros, irmãos, guarda o comentário. Guarda o comentário. Nós não precisamos comentar a respeito de ninguém. Nós precisamos comentar só dos milagres de Jesus na nossa vida. Esse é o testemunho. E o fruto que produz é de arrependimento. Aquilo que eu fazia, antes eu brigava, eu falava e xingava e fazia, acontecia. Hoje não. Hoje eu não faço nada disso. Porque eu estou produzindo frutos, eu estou arrependido daquilo que eu fazia de errado. Isso é frutos digno de arrependimento. É o que cristão precisa produzir. Quando a Bíblia diz que para a gente não ter gritaria. Tem gente que fala com o filho só gritando. O filho vai respeitar quando você falar baixinho? Ele não vai saber diferenciar. Nós que ensinamos, e para nós ensinarmos, nós temos que ensinar com sabedoria do alto. Como que eu entendo? Não é com psicólogo não, irmãos, psicólogo ajuda. Mas tem muita gente errando com seus filhos porque estão buscando na psicologia mundana, não a celeste. Porque a Bíblia ensina, pais, como que deve conversar com seus filhos? Primeiro tem um versículo que diz: a palavra branda acalma o furor, e a palavra ríspida suscita a ira. Pais, fale com vossos filhos de maneira que não instigue a ira neles. Então nós temos que saber falar com os nossos filhos, porque até os 7 anos nós estamos formando o caráter da criança. Há tempo de mudar. Senhor, se eu estou errando, me ajuda a acertar. Vai para o outro, Gabriel. Também tem entre vós alguns como fruto, como também entre os demais gentios. Mateus 3, 8, foi? Romanos 1, 3. Não quero, porém, irmãos, que ignore, muitas vezes, por ir ter convosco até agora, tenho sido impedido. Não é isso não, Gabriel. Esse é o 3. Também ter entre vós algum fruto, como também os demais entre os gentios. Irmãos, se o ímpio produz frutos bons, por que o crente não pode produzir frutos bons? Tem crente que não sabe produzir frutos bons na sua casa, porque falta instrução da palavra de Deus no seu coração. Ele age pela instrução do seu entendimento. Irmãos, eu já falei aqui, Deus não está interessado como você entende. Deus está interessado que você obedeça a sua palavra. E quando você obedecer de acordo com a sua palavra, é que você vai produzir frutos.
que até o gentio produz fruto. Até aqueles que não conhecem a Deus, você vê eles produzindo fruto. E bons. Tem gente que não é cristão e não prostitui. Tem gente que não é cristão e não adultera. Tem gente que não é cristão e não rouba. O caráter dele é bom, mas ele precisa andar com Jesus. O diferencial nosso é porque nós não fazemos nada disso, mas andamos com Jesus Cristo. Porque estamos ligados à videira e devemos produzir esses frutos. Esses frutos, irmãos, não é nada mais que obrigação de cada cristão ou de todo ser humano. Se você quer ter uma sociedade melhor, produza frutos bons. Não espere de governo. Não espere que alguém faça. Quando você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça você. Se a sua casa está difícil, o relacionamento, faça você primeiro. Ceda, mude. Você mudando, você vai ver que as coisas à sua volta vai mudar. A mudança só acontece a partir do que você muda. Se você não mudar, você nunca vai ver as coisas mudando, porque você não muda. Isso é não ter o conhecimento, o bom senso. Eu passei 6 meses na faculdade de Direito, estudando sobre senso comum e bom senso. Aula 2 vezes por semana. Comum e bom senso. Senso comum e bom senso. Senso comum e bom senso. Muitos alunos não entenderam o que era bom senso. E o senso comum. Senso comum é aquilo que todo mundo faz. É comum. Bom senso é ter entendimento de saber separar as coisas e produzir o melhor. É ter bom senso para relacionar com as pessoas. Porque os operadores do direito têm que entender do bom senso para não pender para o lado errado. E nós que somos servos do Senhor temos que ter bom senso. Romanos 6:22. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O fruto que você produz, irmãos, é para a sua santificação em Cristo Jesus. Quando você for falar com alguém, é fruto para a santificação. Santificação de quem? Da sua vida. Por quê? Para onde que vai esse fruto? Para a vida eterna, irmãos. Se não, irmãos, você não produz o bom fruto, você vai falar de forma diferente, errada, vai ferir um e vai fazer com que ele desvie, saia da presença de Deus, porque ele não tem entendimento, às vezes como você não tem. Irmãos, quando nós falamos das pessoas é porque nós não temos o entendimento, mas aquele que tem, irmãos, às vezes ele não muda a sua vida porque ele tem entendimento do propósito de Deus com a vida dele. Nós não podemos ser abalados pelo externo, o que as pessoas falam de nós, porque o nosso fruto é para a santificação. Como que é isso? Perdoando. Ô pastor, esse fruto do perdão é ruim. É ruim, mas é necessário. Necessário para sermos curados, para sermos transformados. Que aí produz fruto de amor. Quando eu perdoo alguém que me feriu, que não falou do acordo que eu queria ouvir, porque, irmãos, nosso ouvido às vezes é muito seletivo. Seu ouvido às vezes não é muito seletivo? Fica selecionando o que as pessoas falam para você, se te fere ou se não te fere. Mas a Bíblia diz que a gente só retém o que é
O que é ruim, lança. Tem gente não, ele fica, o ouvido dele não é seletivo, ele retém tudo e desce para o coração, e ele adoece. Irmãozinho, não é só doença mental não, na mente, no coração não, da doença física, da doença emocional, da doença de todo jeito. Nós precisamos aprender a não ser doentes, a colocar no Senhor, porque o que é bom é que nós vamos reter. Quando alguém fala bem de você, fala, nossa, fulano falou bem de mim. Glória a Deus, porque eu estou produzindo fruto. Que fruto que eu estou produzindo? Fruto para santificação. Nossa, quando eu produzo fruto para santificação, eu faço com que as pessoas que estão me ouvindo sejam santificadas pelo poder de Jesus Cristo, que há em mim, que há em você, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. Deixa o Espírito Santo conduzir você, porque quando ele conduzir, vai arder no seu coração. Porque se não arder no seu coração, não é o Espírito Santo que está produzindo, não. Como que arde, pastor? Arde de forma que você vai mudando, naturalmente, porque você é espiritual. Os que são espirituais buscam as coisas espirituais, e naturalmente vai entrando a palavra de Deus, e você vai produzindo frutos para a santificação, e você vai ser capaz de abençoar aqueles que você tem raiva. Senhor, abençoa ele. Senhor, eu tinha raiva de fulano, eu estava carregando mágoa dele, lá do meu passado, da minha mãe, do meu pai, da minha tia, da minha avó, do fulano, do Beltrano, porque tem gente que carrega ranço da família inteira. É ranço, irmão. Quem já comeu coisa rançosa? É ruim, hein? Fica na boca assim muito tempo o ranço. Aí as pessoas ficam carregando ranço, fica na vida dele muito tempo, rançando, só o que é ruim. E quando vem na boca, é ruim. Então, irmãos, a gente tem que aprender a tirar essas coisas do nosso coração, para a santificação, para a vida eterna. Nós não temos uma vida eterna? Nós precisamos dessa vida eterna em Cristo Jesus. Passe para o outro. E multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Ei, você já está produzindo frutos para a santificação, e aí você multiplica a sua sementeira. Toda hora você vai produzir semente boa. Onde você chegar, você vai plantar. A Bíblia diz, é semeando, é plantando que colhemos. Colhemos o quê? Certamente, da semente que semear, certamente, a sua sementeira. Como é que é a sua sementeira? Multiplique a vossa sementeira. Você está produzindo fruto, vai multiplicar a sua sementeira. Você produz o quê? Sementes boas, né? Eu creio que aqui todo mundo só produz semente boa. E quando nós produzimos semente boa, nós vigiamos. Quando a gente não dá conta de vigiar, faz igual o salmista: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Que tem gente que não vigia, irmãos. E aí a sementeira dele, quando multiplica, multiplica de forma errada. Mas quando nós produzimos multiplicando sementes boas, irmão, aumenta o fruto da vossa justiça. Qual é a nossa justiça? Qual é a sua justiça? Não é Jesus Cristo? Vai aumentando a sua fé, a sua esperança, a sua razão de viver o evangelho do cristianismo. Irmãos, nós precisamos entender porque somos cristãos. Você entende por que você é cristão? Porque você escolheu servir a Cristo. Nós temos que servir a Cristo, não é porque os outros vai, não, porque alguém te convidou, não, é porque eu entendi que Jesus Cristo
faz uma revolução interna no meu interior que muda a minha forma de ser. Muda tanto, irmãos, que eu começo a produzir frutos de justiça. Eu começo a entender as pessoas, a compreender mais as pessoas, sem tomar decisões do que as pessoas fazem. Porque muitas vezes as pessoas fazem por não ter conhecimento, por não ter entendimento, porque não chegou ao coração dela a razão, porque o diabo veio cegar o entendimento das pessoas. E tem pessoas que estão cegas e dizem que são cristãs, mas cega por quê? Porque não vive uma vida como condiz a palavra do Senhor. Ele nunca medita nas coisas de Deus. Onde ele vive, só vive as coisas do mundo. É tão difícil, irmãos. Tem gente que vai trabalhar, o som que ele põe no carro dele, música mundana. Ele chega no trabalho, põe lá na rádio mundana, para chamar a atenção do mundano. Agora o pastor está carola. Não, irmãos, eu não estou carola, não. Eu quero que você entenda, porque quando você ama a Cristo Jesus, você quer glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, de todas as formas. Que a sua vida seja um exemplo de Cristo, porque nós somos cristãos. Se somos cristãos, somos pequenos, e o exemplo nosso é de ser exemplo de Jesus Cristo. As pessoas veem Jesus Cristo em você? Você quer ver se você está um crente bacana, genuíno, verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus? As pessoas veem Jesus Cristo em você? Você reflete Jesus Cristo? O seu reflexo é o reflexo de Jesus Cristo? Irmãos, nós temos que refletir a Jesus Cristo. Sabe por que eu não mexo muito em WhatsApp? E agora até estou no Face, mas tem umas dezenas de pessoas que querem entrar no meu Face e eu nem olho. E não aceitei e tal, tem uns pedidos. Porque isso não vai produzir nada para mim. Se eu produzisse um conteúdo que alcançasse o coração das pessoas, tudo bem. Que conteúdo? Conteúdo que reflita ou que reflete Jesus Cristo. Agora que reflete a minha pessoa, eu não quero ser famoso. Eu não estou em busca de fama. Eu não estou em busca de ser reconhecido. Aí a gente até canta: eu não quero ser reconhecido por ninguém. O que importa é que conheçam a Ti. Como que você está fazendo com que conheça Jesus Cristo? O seu fruto faz conhecer Jesus Cristo na sua vida. Quando as pessoas te olham e falam assim: nossa, essa aí é crente. Hoje eu gostei de um acho que é Zé Bruno, que mandaram no grupo, sobre política. Gostei daquele assunto. Não sei se vocês viram lá no grupo da igreja. Nem sou esquerda, nem sou direita. Não tenho partido. Você não vê o pastor comentando muito sobre isso, não. Porque isso só engorda esses que nós comentamos. Não sou Lula e não sou Bolsonaro. Para mim, todos os dois é comedor de feijão, peca e erra. Tem uns que erra mais que o outro. Agora quem tem que prestar atenção é você na hora de votar. Porque a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas se você escolher um injusto, você vai ser taxado, vai ser pesado, vai ser tudo. A Bíblia já falou isso. Quando escolheram um rei, quando você escolher um governante, você vai ter isso. Eles só querem fazer jogatina de você. Eu achei interessante o que ele falou. E às vezes a gente fica dando muita atenção para isso.
nós precisamos dar atenção para o que fruto nós produzimos. Fruto de justiça. Qual é o fruto que você produz? É de justiça mesmo? É de Cristo Jesus? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ei, irmão, o fruto de justiça que você produz é para louvor e glória de Deus. Não é para você não. É para louvor e glória de Deus. Por isso que eu disse que você tem que refletir Jesus Cristo. O fruto que você produz é para louvor, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O fruto que você produz é por Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo está mesmo na sua vida, irmãos, porque ninguém me traz avivamento. Muita gente está esperando ser avivado, que venha um pregador que traz a mensagem, que toca o coração dele, que ele seja avivado. Isso é bobagem, viu, irmãos? Não tem isso não. O que aviva é a presença do Espírito Santo na sua vida. Você ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, viver o espiritual, irmãos. É isso que aviva o cristão. Aí os outros falam assim, culto de avivamento. Porque tem muitos mortos dentro da igreja, porque não sabe nem o que é ser avivado. Avivado é você viver uma vida digna diante dos homens e de Deus. Por isso que Deus chamou Abraão, falou assim, ser perfeito e anda na minha presença. Ei, irmãos, frutos dignos de arrependimento, é isso, é ser perfeito e andar na presença de Deus. É isso que Deus te chamou. Você não é filho de Abraão? Não é chamado para ser perfeito e andar na presença de Deus? É isso que nós precisamos entender. Sermos avivados, não precisa ninguém falar, dá glória a Deus. Não, é você dar glória a Deus, porque você sabe quem é o seu Deus, quem é o teu ajudador, é Ele que te dá alegria. Não precisa de ninguém. Se você quer ser animado por alguém, vai no stand-up, que faça você rir. Ou vai ouvir palavras de autoajuda, um coach. Você está precisando é disso? Ou você precisa de um relacionamento com Jesus Cristo? Se você precisa de um relacionamento com Jesus Cristo, você precisa ouvir a voz de Deus. E você vai ser cheio de frutos. Crente que anda vazio de frutos é porque ele está seco. Ele não pega fogo. Mas não é fogo qualquer não, é o fogo do Espírito. Ele não pega fogo. Precisa de alguma coisa para ele pegar fogo. O povo acostumou ser levado com efeito de manada, igual os governantes fazem, levando o povo como efeito de manada. Aí dentro da igreja está desse mesmo jeito, do mesmo modo. Na verdade, toda correção ao presente parece ser de gozo, se não de tristeza. Ei, irmãos, quando a gente fala assim algumas coisas, tem irmão que fica chateado, porque a manifestação da palavra de Deus às vezes não traz gozo não, traz tristeza. Mas o crente que entende o projeto de Deus, ele alegra com a correção, porque a Bíblia diz, o pai que ama corrige. E a palavra de Deus sempre está nos corrigindo, sempre está nos advertindo, sempre está nos levando a ter uma vida em correção. Todo dia eu preciso me corrigir. Corrigir no quê? Em muitas coisas. Em muitas coisas. Quem que não precisa corrigir?
Às vezes eu fico mais calado para não falar bobagem, irmãos. Às vezes eu estou numa reunião, até de família, todo mundo fala, e a gente tem que estar vigiando a nossa boca, porque senão a gente fala bobagem. E você acha que família não olha? Esse é o pastor, olha o que ele falou. Não estou falando não é só família do meu sangue, não. Família do sangue da minha esposa, que é minha família também. A do meu sangue mais ainda, né? Porque é sempre na liberdade. Irmãos, nós temos que andar comedidos. A Bíblia diz que tudo com ordem e decência. Esse é o direcionamento do crente. Tudo com ordem. Que onde falta ordem, irmão, logo perde a decência. Mas depois produz frutos pacíficos de justiça e nos exercita por ela. Irmãos, você precisa entender que a palavra de Deus é assim. Vai fazendo com que nós produzimos frutos pacíficos. O que é pacífico? Irmãos, quando os outros buzinam no trânsito, antigamente os outros ficavam com raiva, né? Goiano tem mania de ficar com raiva quando alguém buzina no trânsito para ele. Uai, você pode buzinar também, você também tem, mostrar que você também tem buzina, não é só ele, para você não ficar triste. Mas como às vezes nós não só somos goianos, né? Porque o crente não é goiano. Vocês sabiam que o crente não é goiano? O crente é cidadão do céu. E se nós somos cidadão do céu, nós mudamos a maneira de ser. Não xingamos, não reclamamos. Falou, Jesus, me ajuda no trânsito. Me ensina a sair dos problemas do trânsito. Porque o trânsito cada dia está pior. Está mais cheio de carro a cidade e a estrada continua a mesma. Eu até saio bem cedo para não pegar trânsito para o trabalho. Tem dia que eu estou chegando no trabalho 6 horas da manhã. Quer dizer que eu saio antes das 6 para não ter trânsito. E que hora você entra? 7 horas. Eu fico 1 hora lá esperando. Esses dias eu cochilei e quase saí. Fora das 7, né? É assim, irmãos. Nós temos que fazer o que é melhor. Produzir frutos pacíficos, de justiça. Lembrando que a nossa justiça é Jesus Cristo. Aí você produz fruto pacífico de justiça de Jesus Cristo para a vida das pessoas que estão à sua volta. Você produz fruto de Jesus Cristo para as pessoas que estão à sua volta. Como? Abençoando. É abençoando, irmãos. Não é para as pessoas serem uma bênção na tua vida, não. Sê tu uma bênção. É você que é abençoador. É você que produz bênção na vida das pessoas. No meu trabalho não precisa nem o chefe me mandar. Às vezes tinha que pegar a mangueira, eu já ia lá e pegava na frente dele, nem falava nada. Já corro lá e faço antes. Era para mim estar no 20º, eu estou no 22º que estou fazendo o serviço. Não precisa falar para mim, eu sei que tem que fazer, eu vou e faço. A Bíblia diz, aquele que sabe o que fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você comete pecado. Patrão não precisa me mandar. Se ficar mandando, a gente toma birra do patrão. E se você faz o que você sabe que tem que fazer, você não precisa ser mandado. Quem sabe o que deve fazer, não precisa ser mandado. Ele simplesmente faz. E se não faz, está pecando. É fácil pecar, irmãos. Vê o outro aí. Qual que é esse?
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Portanto, oferecemos sempre o que, irmãos? Que vossos lábios, da sua boca, que confessa Jesus Cristo. O que sua boca tem que confessar de Jesus Cristo? Quando você conversa com as pessoas, sua boca tem que confessar Jesus Cristo para as pessoas. Isso é sacrifício de louvor. E que você confessa o nome de Jesus Cristo para as pessoas. Olha só, no seu trabalho, na sua casa, com sua família, você tem que estar oferecendo sacrifício a Deus. Que confesse com a sua boca que Jesus vive na sua vida. Como que eu confesso Jesus Cristo na minha vida? Não posso xingar. Se eu xingar, eu tô o quê? Tirando Jesus Cristo da minha família. Eles falam para a gente servir a Deus, mas eles fazem tudo errado. A gente fala assim, menino, não faz isso. E você faz. Diz que as palavras traz um ou outro, mas os atos arrasta. Você quer arrastar seu filho? Ele está vendo sua vida. Ele está vendo como você é. E seus exemplos estão arrastando ele para onde ele está indo. Não é os outros não, irmãos. A destruição de um filho não vem dos outros. Às vezes nós queremos colocar a culpa no terceiro. É mais fácil. Com Eva foi assim, com Adão foi assim. Quando Deus foi falar com Adão, falou: foi a mulher que tu me deste. Colocou culpa em Deus. Quando Deus falou com Eva, foi a serpente. Nenhum assumiu. Tem gente que está colocando culpa em todo mundo, até em Deus. Mas não assume que eles foram errados. Meu filho, eu errei nisso, mas eu quero consertar. Eu quero que você entenda isso e isso. Me perdoe. Irmãos, há sempre tempo para recomeçar. Se eu não te ensinei da forma certa, eu não sei o que você está vendo. Lá em casa nós nunca falamos mal dos irmãos na igreja, para nossos filhos. Nunca falei mal de pastor para os nossos filhos. Nunca falei mal de dízimo ou de oferta para os nossos filhos. Por quê? Para meus filhos amarem a casa do Senhor. Vocês pensam que eu chamava o Vinícius para vir para a igreja? Ele vinha porque sabia. Ele está lá em Londres, ele vai na igreja. Não empurro ele lá, não. Ele já falou para o pastor dele: meu pai vai estar vindo. E ele é pastor. Provavelmente eu vou ter a oportunidade de pregar na igreja de Londres. Irmãos, nós precisamos entender que fruto que confesse a Deus. A sua boca tem que confessar a Deus em todo o tempo. Põe o outro aí. O fruto de justiça semeia paz para os que exercitam a paz. Irmãos, o fruto de Jesus Cristo semeia paz. E você exercita paz na sua casa, paz no seu trabalho, paz onde você for. Porque o Deus de paz que excede o entendimento, a situação que você está vivendo. O Deus que excede a sua situação que você está vivendo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo, mas eu sei o Deus que eu sirvo, que é o Deus de paz que excede o entendimento. Que vem exceder na sua vida é Jesus Cristo.
Não é o que os outros falam, o que os outros agiu a respeito da sua pessoa, não. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo é a vida de Cristo. O que Jesus fez com aqueles que estavam massacrando ele? Batendo nele. Crucificaram ele, o que ele falou? Na hora da cruz, que ele estava de braço aberto. Pai, perdoa porque não sabem. Ei, quando alguém te massacrar, te pisar, te afrontar, você vai falar, Pai, perdoa porque ele não sabe. Ele não conhece o teu amor como eu conheço. Irmãos, você que conhece o amor de Jesus Cristo é diferente de qualquer um. Você é de Cristo. Não deixa as suas emoções dominar você. Seja dominado pelo Espírito de Deus. Ora, o fruto de justiça semeia a paz. Para os que exercitam a paz. Isso é um exercício para você. Quando alguém fazer com você. Nós vamos ter a comunhão dia 17 aqui. Eu gostaria de ver toda a igreja aqui. Para nós exercitarmos a paz com os irmãos. Nós, como domingo, eu achei tão bom aqui, os irmãos aqui, todo mundo junto aqui, cumprimentando, passando por cima dos seus dissabores. Irmãos, nós somos irmãos. E você não pode deixar de relacionar com o seu irmão. Lá na sua casa, às vezes você fica com raiva do seu irmão, você fica meio tristinho, depois conversa com o seu irmão. Eu mesmo, quando eu tenho dissabor com meus irmãos, eu converso. Mesmo que não me agrade, eu converso. Agora, às vezes eu não falo porque não tem muito o que falar. Não vai resolver a situação. Então é melhor não falar. Quando você não vai resolver a situação, é melhor não falar. Agora, quando tem possibilidade de resolver a situação, você fala. É assim que nós exercitamos a paz. Vai, Gabriel. É o último esse? Aleluia. Também está acabando o tempo. Então exercite a paz. Tem um louvor que eu queria que você colocasse. Os teus braços me guardam. Porque você produz fruto. E o fruto que te guarda é os braços do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção nessa música. Quando tudo pesa. Quando a alma grita e eu só quero fugir. Tem momentos que você está assim, querendo fugir. É só o Senhor que te encontra. Onde o medo se instala e te chama ainda pelo nome. É só para lembrar quem você é.